Hoje eu queria que a gente estivesse pensando sobre esse escolhido de Deus, ungido e abençoado, de nome Estevão. É interessante a gente pensar, sempre que não perder, que essa é a primeira igreja que se formou, então tudo aí era novo e mediante ao poder do Espírito Santo, essas pessoas faziam o que Deus queria. E cabe a nós encarnarmos essa vontade, de descobrir de Deus o que Ele quer que nós façamos. Tem muita gente por aí, eu estou ensinando até para as crianças isso. A pior coisa que existe, a meu ver hoje, não é nem a religião, mas a religiosidade. Se a religião, alguém já disse aí, é a droga da sociedade, é o ópio da humanidade, a religiosidade é muito mais nociva, porque a religiosidade, ela é, na prática, a pessoa fazendo aquilo que ela não sabe por que faz. É como se fosse um dependente químico que não quer mais consumir aquele tipo de droga, mas ele não consegue ficar longe. A religiosidade é ainda pior do que isso, porque ela é inconsequente. Perguntei para algumas pessoas por que não comeu carne de sexta-feira santa, e algumas disseram que é por conta do corpo de Cristo. E aí eu falei, mas não está escrito na Bíblia que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo? Aí a pessoa, por que não passa debaixo da escada? Por que sexta-feira 13 a coisa que as meninas mais queriam ver, menos queriam ver, era um gato preto? Precisamos do poder do Espírito Santo em nós, para que, assim como foi com Estevão, as pessoas nos apresentem. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Não custa nada ser cheio do Espírito Santo financeiramente, mas custa muito pessoalmente, devocionalmente e de conhecimento da Bíblia. Não vai ser cheio do Espírito quem não conhece a palavra de Deus, porque a única coisa que coloca o diabo no lugar dele é a palavra de Deus. No versículo 8, a gente pode ver essa característica na vida de Estevão. Estevão, cheio da graça, do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Quais os prodígios, quais os sinais que nós temos feito no nosso dia a dia? Alguém já chegou para você e disse, graças a Deus que você orou pela minha casa, que você veio aqui, e não puxando sardinha para o nosso lado, mas a gente, como eu já comentei, a gente fez uma visita semana passada e a pessoa falou que já estava pedindo a Deus para que alguém fosse lá naquela casa orar. A gente precisa dessa confirmação dos homens, para que aquilo que nós façamos tenha aí a clareza que é o Espírito Santo de Deus que nos mandou. Quantas vezes, como a menina falou lá embaixo hoje, a gente precisa olhar pela fé que essas crianças vão ser pastores, missionários, eu estou descendo, obreiros, engenheiros, médicos, e lá na frente elas vão dizer aquilo que eu digo da pessoa que me levou para a igreja. Graças a Deus que aquela irmã, Maria Papa, pedia a minha mãe, que não era crente, para que eu fosse à igreja com ela. E eu ia para a igreja lá é grande pra caramba, 3 andares. Você imagina a gente aqui com esse quadradinho, a gente faz essa bagunça toda, imagina essa quantidade de crianças em uma igreja de 3 andares. Tinha criança até fazendo rapel na hora do culto, pegava pelo batistério e descia lá no final da estrada. A segunda característica desse homem está no versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria do Espírito Santo pela qual ele falava. A gente às vezes quer remediar as pessoas, quer trocar a experiência, não toma isso, mas a maior sabedoria que nós temos que transmitir é de Deus. A pessoa pode estar com dor de cabeça
E aí você pode falar para ela tomar uma aspirina ou alguma coisa assim. Mas você não tem essa função, você não é médico. E a automedicação é crime. Então você está ainda pecando. Mas se você falar para ela, toma um copo d'água e eu vou orar por você, às vezes nem é a sua oração, como muitas vezes nem é a aspirina. Mas é o quê? A fé daquela pessoa que a aspirina vai curar ela. E aí, no seu caso, é a fé daquela pessoa que a sua oração vai curá-la. Eu cheguei na casa de um amigo esse dia, e aí ele falou assim, não, mas eu não digo você ir embora, você ora porque eu estou sentindo não sei o que. Sabe aquela oração que você faz assim, só porque você é pastor, no meu caso, né? Aquela oração que você faz só porque você é crente. E eu fiz essa oração e no final o rapaz falou, já estou curado, senti já um alívio. Pode ser mentira do diabo, mas pode ser verdade. Pode ser que a partir da fé dele, com a minha fé, ou a minha pouca fé nesse caso, né, fizeram com que ele fosse curado de uma simples dor de cabeça. E quantas pessoas são curadas de muitas outras coisas, simplesmente porque acredita que aquele homem, naquela igreja tal, vai curar. Nós precisamos viver esse evangelho onde os milagres acontecem, os prodígios acontecem. A maioria dos crentes, eles querem aparecer com essas coisas. Mas você precisa focar nas suas oportunidades. E talvez no próximo domingo você tenha uma oportunidade como essa na casa de uma dessas nossas crianças. Voltando no versículo 8, vai falar que ele era cheio de graça. Graça é misericórdia. Graça é um favor imerecido. Graça não é a pessoa que é engraçadinha, mas graça é a pessoa que perdoa, que primeiro se perdoa e depois ela sabe que o outro é tão quanto ela. Eu comentei lá hoje na igreja e agora à tarde eu assisti de novo a palestra do Roberto Carlos, contador de história, e ele falava justamente isso, que quando nós não sabemos quem nós somos, nós acabamos nos transformando naquilo que a sociedade quer que a gente se transforme. E a sociedade não quer que você seja bem-sucedido. Ela não quer que você seja crente. Ela está contando os dias para que você volte para o mundo. Da mesma forma que eu ouvi do pastor que me ordenou. A igreja que tinha certeza que você ia voltar para o tráfico, mas pela misericórdia você está aqui hoje para ser ordenado a pastor. Uma outra característica no versículo 5 é que ele tinha fé. Você tem fé a ponto de acreditar que simplesmente você vai levar uma criança até em casa, você vai ser um instrumento de Deus para aquela família? Talvez uma família que não tenha nada, que não acredita mais em nada e que manda a criança vir para a igreja só para a criança fazer, sabe o quê? Deixar ela em paz um pouquinho. Assim como tem um monte que não trabalha, não faz nada, manda a criança para a creche. E manda a criança para o colégio só para poder se livrar um pouquinho do presente que Deus deu para ele cuidar, para ele ensinar, e aí ele entrega para o mundo fazer aquilo que ele deveria fazer. Tenha fé, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é só pela fé que eu faço esse culto de 6 horas, porque eu nunca fiz nenhum tipo de treinamento de pastoreio de criança, até fiz um de evangelização de criança, mas a evangelização é a coisa mais simples do mundo. Você chega e fala para a criança, quer aceitar Jesus, a criança aceita Jesus, e aí, glória a Deus, e manda para alguma igreja cuidar. Agora, você estar com elas 2 vezes por semana, 1 hora, 1h30, e você manda ver como é que eu faço aqui, né? Agora vai embora. Daqui a pouco eles estão, não, pastor, mas já. Posso cantar? E tem uns que ainda vêm no nosso culto, nesse culto 2, para participar. Então,
tenha fé que você pode ser muito mais do que você tem sido, em coisas às vezes tão simples quanto mexer no computador. Já convidei o Natan, vou jogar logo na cara, né? Já convidei o Natan, já cansei. Agora vou convidar o Vitor. Vitor, se você quiser, quinta-feira pode chegar aqui 5h30, ou então domingo também 5h30, que eu vou te falar ali como é que faz as coisas para você ser uma bênção na casa do Senhor e já fazendo teste para obreiro e depois diácono da casa do Senhor. Mas você precisa ter fé que arrumar uma cadeira, acompanhar uma criança, dar uma palavra para uma criança vai fazer toda a diferença. Assim era comigo. Esse dia eu estava vendo um encontro, comemoração, bodas de ouro de um irmão tesoureiro da igreja, 50 anos de casado. E aí ele nem lembrava mais que eu. Ele falou: mas você terminou o seminário, né? Terminei. Ele falou: mas você é pastor, né? E ele nem lembrava que foi ele uma das pessoas que não só me ajudaram na hora da sessão da igreja, como que pagaram o meu seminário de forma integral, o irmão José de Almeida, né? E aquela igreja, a Igreja Batista do Parque de Isabel, que tanto me abençoou, e o irmão. E aí no momento lá do vídeo, passou um jardinzinho da igreja, e eu comentei com a minha esposa: tá vendo aquele jardinzinho ali? Que nem era um jardim, mas era onde eu ia, como se aquele fosse o lugar secreto de Deus, que eu podia catar minhoca, adubar aquele lugar, limpar aquele lugar, e tendo a certeza que ali eu estava servindo a Deus, porque era melhor estar ali do que estar pensando besteira e estar fazendo bobagem por aí. Depois, a gente vai avançar um pouquinho, 7, versículo 60, vai mostrar que ele era uma pessoa amorosa, ele era uma pessoa que em si existia o amor. Em 7,60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia com a sua morte. Adormeceu, não precisa nem dizer que ele morreu. O amor, ele muitas vezes só é visto, só pode ser percebido em momentos trágicos como o de Jesus na cruz e agora como esteve. Mas em muitos momentos do nosso viver, nós temos a oportunidade de te amar e de demonstrar o amor de Deus. Estevão ora pelos seus algozes, né? Pelos aqueles que estavam o apedrejando por conta da palavra de Deus. E às vezes nós olhamos para as pessoas que apenas nos criticam e já desejamos a sua morte, já desejamos o seu mal. Às vezes não para que nós venhamos a nos beneficiar com a desgraça do outro, mas só para ter o prazer de ver o seu projeto não dando certo. E nesse bonde nós também nos entregamos a essa artimanha de Satanás. Por último, 7,59, a gente vai ver a esperança que há na vida de uma pessoa que estava sendo apedrejada única e exclusivamente porque pregava a palavra de Deus. Quando a mulher vai ser apedrejada, Jesus fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aqui eu diria, se estivesse na hora: quem não tem fé, atire a primeira pedra. Porque quem tem fé, quem tem todos os outros pontos que eu falei, quem tem o poder de Deus, sabedoria, graça, fé, e quem tem amor, não apedreja ninguém. Por mais que essa pessoa tenha te atirado pedra, ela não merece, mediante a graça de Cristo, que você retribua o mal que ela te fez, única e exclusivamente por conta do amor de Deus. Porque
Na hora que Jesus falou para ela, ó, se você não tem pecado, pode tirar uma pedra na sala. Ela falou assim, não, eu tenho pecado, e por isso que eu vou atirar a pedra, porque eu sou pecadora e eu quero mais é que ela morra. Ou seja, eu não ouço a voz de Cristo, porque naquele momento, todos aqueles que estavam em volta da mulher e em volta de Estevão, o que eles tinham em comum era apenas as pedras, era apenas a ignorância espiritual e a falta de conhecimento de Deus. Os de Jesus ainda queriam demonstrar que não tinham tanto pecado, vamos dizer assim, mas quer dizer, ao contrário, os que apedrejaram Estevão queriam demonstrar que não tinham pecado e que Estevão era o blasfemador, e os que não apedrejaram a mulher queriam demonstrar que não tinham pecado. E aí a Bíblia diz que aqueles que dizem que não tem pecado já é pecador porque está mentindo. E no caso aqueles que apedrejaram Estevão, o pecado maior deles era o desconhecimento da palavra de Deus, do amor de Deus, era a falta de fé, a falta de graça e a falta de misericórdia. Que cada um de nós possamos pensar nisso. É só pela graça que nós estamos aqui, é só pela misericórdia que nós estamos aqui. Mas se nós vivemos apenas fazendo e sendo quem a igreja, quem o mundo fez nós sermos, se nós não fizermos nada além disso, as pessoas nunca vão ver em nós a graça, o amor, a nossa fé. Imagina, como eu estou falando, você bater na porta de alguém, eu vim trazer o seu filho, porque ele é uma bênção lá na igreja, você precisa ir lá para ver, e a igreja me enviou até aqui para retribuir o que ele é na igreja, através de mim aqui na sua casa. Eu quero orar pela sua família e abençoá-la em nome de Jesus. Irmãos, pode ser que tenha alguma casa que a mãe fica com vergonha porque está desarmada, ou isso, ou aquilo, mas eu creio que em todas as portas que nós formos, nós seremos recebidos, e se assim não for, é porque naquela casa Jesus já foi recusado tantas vezes que nós também não poderíamos entrar, porque Jesus está do lado de fora. E aí o nosso único caminho é entrar através dessas crianças que com certeza vão levar a preciosa semente. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só dividir aqui. Alguma contribuição?